Síndrome de burnout. Por que as pessoas estão cada vez mais se esgotando? Já parou para pensar sobre isso? E essa live de hoje é justamente para que você não caia nisso também. Tem muitas pessoas que estão se esgotando e não sabem o motivo, não sabem o porquê. Então eu separei 4 pontos específicos para que vocês possam identificar isso. Lembrando que eu sempre gosto de trazer situações e estudos, tudo que eu pontuo é tudo baseado dentro dos atendimentos que eu já fiz, tá? Eu penso que dessa forma, baseada dentro das experiências que já tive, fica muito mais simples, muito mais leve, muito mais fácil de poder auxiliar vocês também. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, que é o mais comum, a carga de trabalho excessiva. Muitas pessoas ficam por conta de trabalho. Às vezes fica pensando tanto no trabalho, talvez é tanto desespero, talvez por contas a pagar, talvez por algum certo... Quando a pessoa não sabe se organizar, sabe? E ela começa a falar, não, eu vou dar o meu melhor, vou dar meu melhor. E claro, isso é muito bom, dar sempre o melhor dentro do trabalho. Só que chega num ponto que a pessoa se extrapola. Ela tá tanto a serviço do trabalho, talvez do dinheiro, que a pessoa começa a se esgotar. Lembra, pessoal, que todo trabalho é uma profissão muito sagrada. E todos nós que estamos atuando como profissionais, nós estamos servindo outras vidas. Só que quando a gente para e fica focando somente no dinheiro, o que vai acontecer? A gente entra num looping de trabalho excessivo. Eu não sei vocês, né? Mas antigamente eu trabalhava muito, né? Então, não que eu não trabalhe hoje, mas, por exemplo, eu ficava o dia inteiro trabalhando porque eu queria muito alcançar o meu objetivo. Só que isso acabou que eu paguei um preço muito alto. Por exemplo, eu abria meu salão 8 horas da manhã. Aí você vai falar, nossa, Pri, mas 8 horas da manhã o salão abre mais tarde. Não, gente, eu abria às 8, às vezes eu abria às 7. Por quê? Eu queria alcançar meu objetivo logo e eu estava disposta a qualquer coisa por isso. Entende? Eu queria mudar a minha vida, só que eu não sabia como colocar isso. Então, o que eu fazia? Trabalhava, igual uma louca. Atendia uma pessoa atrás da outra. Então, assim, eu não dava tempo de descanso, eu não dava tempo para eu parar, respirar. Às vezes, pessoal, eu passava o dia sem almoço. Olha que loucura. O que eu tava fazendo com a minha vida? Né? O que ia adiantar eu conseguir alcançar talvez um objetivo, só que eu estava me colocando num lugar que estava completamente pesado. Eu estava quase entrando numa síndrome de burnout. Entende? Então a gente precisa sempre saber até que ponto é saudável realmente de você estar fazendo tanto o seu trabalho, quanto ao mesmo tempo você está se dedicando para chegar tanto nos teus objetivos, quanto também você conseguir colocar em ação tudo aquilo que você deseja, mas sem desgastar o seu corpo físico. E quando a gente faz isso, o nosso corpo, não tem nem como eu falar que ele é uma máquina, porque ele é muito mais incrível do que qualquer máquina, entende? Então o nosso corpo ele começa a sentir a todo momento, porque começa a debilitar nas vitaminas, o emocional começa a abalar, e a gente sabe que todos nós precisamos entrar num equilíbrio de corpo, mente e espírito. Né? Então, quando a gente está muito focado, perceba isso, ó, corpo, mente e espírito. Se você pegar esses 3 e você começar a observar, qual você tem se dedicado mais? Talvez você tenha deixado de olhar nessa parte, como a gente trabalha na integração do ser, qual você tem deixado mais de lado? Exato, é o tripé, Rose. Isso mesmo. Então, olha isso. Qual você tem deixado mais de lado? Porque com o corpo nós fazemos o quê? Um exercício. A gente se alimenta. Segundo, a mente. Você tem descansado a sua mente?
Ou você tá colocando, sabe, só a sua mente para funcionar e você não tá dando uma pausa. Tanto é que esses dias atrás eu falei até nos meus stories sobre a técnica Pomodoro, que eu achei super bacana de compartilhar com vocês, porque isso me ajuda bastante, né? E outra coisa, e o espírito? O lado espiritual. Então, às vezes a gente foca muito mais em um e a gente esquece os outros dois. E se a gente esquece, isso vai causar o quê? Desequilíbrio. Lembra que quem aqui é aluno MOS deve ter assistido já a aula da esfera do eu e da esfera dos relacionamentos. Lembra das leis sistêmicas quando nós vamos aplicando na nossa vida? Basicamente é isso. Se você deixa de olhar para você, para olhar mais para o outro, o que vai acontecer? Você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado. Por isso a importância de você estar nesse pilar e cuidar bem desse tripé: corpo, mente e espírito. Pri, eu fui forçada pela reação do meu corpo a esse movimento esclarecedor, essa aula, eu e a do outro. Isso. Então vocês vão percebendo que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente buscará compensar de alguma forma. Lembra, na lei do equilíbrio a gente busca o quê? Se equilibrar. Se uma parte está descompensada, outra parte buscará se compensar para entrar nesse equilíbrio. Olha como isso é profundo, pessoal. Outro ponto, ambiente tóxico. Ambiente de trabalho tóxico. Quantas pessoas vão para um trabalho? É claro que você não tá ali para ficar fazendo amizade, para ficar ali sentado no trabalho tomando cerveja. Não é isso. Mas é muito importante você estar em um ambiente onde haja ao menos uma harmonia. Ninguém precisa morrer de amores um pelo outro, mas um ambiente em que a pessoa está inserida é um ambiente onde um começa a falar mal do outro, um tá querendo passar a perna no outro, é um lugar que acaba fazendo com que cada um de nós façamos o quê? A gente se mine, a gente drene nossas próprias energias. Porque é justo nesse ponto que a gente começa a trazer aquela certa dificuldade de colocar para fora quem nós realmente somos. Entendeu? E aí entra também a autossabotagem, começa a achar que o problema é somente você. É claro que às vezes, pessoal, nós somos realmente um problema. Vamos falar a verdade. Tem vezes que nós somos realmente um problema dentro de um local. Mas nós temos a possibilidade de olhar para isso e falar, não, peraí, eu tô sendo um problema aqui, pera que eu vou dar um jeito de mudar e melhorar isso. Sem mimiseira, né, pessoal? Agora, se nós estamos inseridos dentro de um local onde todas as pessoas, o ambiente em si está realmente tóxico, o que a gente pode fazer para mudar isso? Para trazer mais saúde mental, para trazer mais saúde espiritual, o que você pode implementar a partir de si mesmo para que mude essa energia do ambiente, sendo apenas você. Lembrando, você não está dentro de um local de trabalho para ficar morrendo de amores, né? Claro, cada um de nós, quando estamos dentro de um trabalho, a gente desempenha uma função do qual nós somos realmente muito bons naquilo que a gente faz. Só que é importante a gente trazer esse equilíbrio também para dentro do ambiente. Então, por exemplo, que tal, assim como eu falo, né, para todos os alunos MOS, para as pessoas maravilhosas que me acompanham, a gente fala que nós somos, cada um de nós, a própria mudança que a gente tanto busca. A gente tanto busca na vida. Então, se nós estamos disponíveis para sermos a própria mudança, nós estamos disponíveis, então, a realmente abrir mão daquelas dores, sabe? A passar por cima do nosso orgulho. Porque quando se trata de se tornar um terapeuta, de se tornar um constelador, de entrar nesse autodesenvolvimento, você precisa estar consciente a todo momento que a gente vai brigar com o nosso ego. Essa briga não é bem uma briga, sabe? Mas a gente vai buscar se equilibrar. A gente vai sair, sim, daquela postura de arrogância. E eu preciso deixar isso claro. Nós vamos começar a olhar com humildade, com respeito, sabe? Sem também abrir mão dos próprios valores. Exatamente, Sandra, precisa ter uma boa postura. Porque às vezes
quando estamos inconscientes e quando ainda estamos no não saber, o não saber é diferente da ignorância, tá? O não saber é quando a gente não sabe, mas a gente está buscando aprender. Já a ignorância é quando a gente está realmente limitado e fala assim, não existe mais nada que possa ser feito para isso, porque acabou. Entendeu? Isso é uma ignorância. É acreditar que algo não tem como dar um próximo passo. Então, por exemplo, os alunos MOS mesmo falam, Pri do céu, chegou num ponto que eu falava, o que mais que eu posso fazer? Né? Falava assim, será que tem algo que eu possa estar fazendo para mudar a minha vida, para mudar o meu ambiente, para saber orientar os meus filhos, estar no meu lugar de esposo, no meu lugar de marido, para que dessa forma eu possa restabelecer uma harmonia dentro da minha casa, sem eu precisar repetir um padrão comportamental que era da minha família. E aí eles falam, nossa, Pri, eu consegui. Então, o que tem de alunos que falam assim, nossa, agora eu sei orientar meus filhos, agora eu sei orientar, eu sei estar no meu lugar, mas por quê? Conseguiram atravessar aquela parte que realmente traz a certa da arrogância, né? Começou a aprender com maior respeito por si mesmo. Isso é realmente você estar aberto para aprender, entendendo que estamos aprendendo a todos os dias, que ninguém sabe tudo. Ignorante é aquele que não quer aprender. Exatamente, Sayonara, exatamente isso. Por isso a importância de sabermos todos esses pilares, por isso compreendermos que para a gente não entrar nessa síndrome de burnout, nós precisamos manter esse equilíbrio dentro de nós. E a gente consegue. Claro, todo mundo consegue. Como que eu consegui sair, né, daquele piloto automático? Aquele piloto automático, eu precisei colocar, pessoal, uma disciplina. E é interessante que a disciplina, ela se faz necessária na nossa vida. Só que a gente às vezes abre mão, talvez por comodidade, talvez por autossabotagem, talvez por uma lealdade familiar, a gente pensa inconscientemente, sabe? Ai, eu não vou fazer isso porque o pessoal da minha família não puderam, então a gente se autossabota. Então, justo nesse ponto de trazer, né, essa parte da disciplina, o que eu vou fazer cada dia, como que eu vou conseguir dividir toda a minha agenda para o meu dia, para o meu trabalho, para a minha família, porque nós somos um ser integrado. Como que eu posso dividir o meu tempo para eu fazer um exercício, para eu fazer uma conexão com Deus, com a espiritualidade? Como que eu posso fazer alguma coisa para conseguir fazer uma leitura, algo que vai me ajudar a desenvolver mentalmente, para que eu não precise me sentir sobrecarregado. Por isso a importância da gente entender sobre as leis sistêmicas e a gente, para a gente conseguir dormir bem. Por quê? Porque justamente nesse ponto, a gente compreendendo essas leis sistêmicas, automaticamente a gente consegue restabelecer a harmonia, porque nós vamos abrir mão daquilo que não é nosso. A gente olha e fala, gente, isso realmente não é meu, eu não preciso trazer este problema para a minha vida. Porque inconscientemente nós queremos cuidar da vida nossa e da vida dos outros. E isso a gente não ajuda ninguém, muito menos a gente. Deixa eu ver aqui. Pri, depois de passar pelo MOS, até a minha mente melhorou muito. Eu estava esquecida demais e acelerada. Sayonara, olha que legal. Inclusive, essa parte do esquecimento é justamente um sintoma também da síndrome de burnout. Por quê? Você entra tanto num piloto automático que você fica ali, faz. Alguém tem um filme que é muito clássico e me conta se você já assistiu aquele clássico do Charlie Chaplin que chama Tempos Modernos, que ele vai para uma fábrica e ele eu achava divertidíssimo, eu era criança, eu adorava assistir aquele filme. Ele vai pra fábrica e ele precisa apertar parafuso, sabe? E ele fica apertando parafuso tão rápido que ele sai de lá de dentro e ele fica assim, sabe? E ele sai andando daquela forma. Naquela época, ele já mostrava uma síndrome de burnout de uma forma muito inconsciente. Hoje tem nome,
Mas porque entrou num piloto automático e ficava naquilo o dia inteiro. Ele saía andando na rua e ficava. Então a gente começa a entender que este piloto automático realmente, na hora que a gente entra nisso, às vezes a gente esquece que estamos vivos. É nesse ponto que as pessoas deixam de ser seres humanos e acham que são robôs. Não, ninguém é um robô e ninguém vai substituir um ser humano. Nós temos algo que é completamente diferente. Nós temos a sensibilidade. Então, tanto é que depois que eu comecei a compreender e trazer isso sobre a disciplina, era algo que eu tinha muita resistência, eu não queria ter disciplina, eu tinha dificuldade em organizar a minha agenda, organizar meu trabalho, eu tinha essa resistência. Só que, gente, não é impossível. Quando a gente realmente quer fazer alguma coisa acontecer e nós queremos realmente olhar lá na frente e falar assim, até quando eu quero viver? Como que eu quero envelhecer? Entende? O estresse mental faz com que a gente fique esquecido. Então, é justamente isso, a gente conseguir fazer algo agora, para que lá na frente a gente vá colhendo sim os frutos de tudo aquilo que a gente fez. Então, por exemplo, se você fica a todo momento somente por conta de trabalho, e você? E a sua vida? E a sua saúde? Último passo, importantíssimo, é desconexão com os próprios valores, os valores pessoais. Isso também leva cada um de nós a entrar numa certa síndrome de burnout. Por quê? Você começa a abrir mão de quem você realmente é. Você começa a se sujeitar a algo ou a alguma situação que não está confortável. Mas justamente para pertencer, justamente para que você consiga, sei lá, dar um próximo passo, mas se sujeita pelo pertencimento. Eu vou participar de um seminário que fala sobre a constelação aqui no Espírito Santo. Diz que vão regulamentar a profissão. Será que é verdade? Sim, ela já está regulamentada, na verdade. Ela já está entrando em regulamentação, sabe? E vai ser maravilhoso. Porque cada um de nós que somos consteladores, a gente já está entrando justamente assim nessa parte de, tanto lá na Abrat, sabe? Da gente já colocar em ordem toda a parte profissional. Isso é maravilhoso, Kati, maravilhoso. Vamos crescer cada vez mais. Os alunos nós já devem ter até a inscrição deles já na Abrat, os que já completaram, né, a formação. Lembrando agora, passei 4 pontos aqui para vocês conseguirem identificar sobre a síndrome de burnout. Então vamos lá, recapitulando. Carga de trabalho excessiva. Será que você está deixando você para depois? Lembra dos pilares. Qual que você está deixando de olhar? O pilar da espiritualidade, do corpo, alimentação, incluindo alimentação e parte física, e mente. Você tem parado para estudar, alimentado seus pensamentos também com coisas que você realmente ama? Lembra, se você busca a mudança na sua vida, seja a própria mudança. Comece a partir de agora. Lembrando, ambiente tóxico. Como que você está inserido no teu local de trabalho? É um ambiente que está organizado? O que você pode fazer a partir do seu lugar para restabelecer essa harmonia, mas sendo você, sem precisar passar por aquela pressão, né? Eu tenho que só bater meta, eu tenho que bater meta. Tem gente que fica naquela loucura. Lembra de sair, né, da parte do Charlie Chaplin, que eu acabei de contar aqui sobre a história dele, que ele fez o filme Tempos Modernos. Às vezes nós estamos, né, trabalhando por pressão por desempenho, a gente se pressiona porque a gente quer mais, então a gente acaba desgastando desnecessariamente. A gente deixa de encontrar quem nós realmente somos. E quarto, a desconexão com os valores pessoais. Não abra mão dos seus valores. Quais são os seus valores? O que realmente faz sentido? Lembra sobre a esfera do eu, a esfera dos relacionamentos?
é justamente esse ponto que você começa a aplicar na sua vida. Na esfera do eu e na esfera dos relacionamentos é onde você aplica as leis sistêmicas de dentro para fora, sem abrir mão dos seus valores. Muitas pessoas que entram na síndrome de burnout, elas se sentem literalmente sem valor. Elas, quando começam a buscar ajuda, seja com você que é psicólogo, com você que é terapeuta, psicanalista, constelador, você vai perceber que essas pessoas, elas não sabem nem quem elas realmente são, porque tiveram que abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Então ela precisa, né, se resgatar novamente. Esgotamento total, exato. E quando a gente entra nesse esgotamento total, a gente não consegue produzir, a gente não consegue nada, a gente entra em estresse. Aí pronto, começa a vir outras partes, depressão, síndrome do pânico, as pessoas não conseguem dormir. Por isso a importância da gente saber colocar tudo isso num papel e conseguir seguir, mas é necessário disciplina, é necessário a gente ter constância. Muitas pessoas param no meio do caminho porque não tem disciplina. Tem resistência com disciplina, com ordem. Eu já fui essa pessoa, por isso que eu falo isso. Quem quer vai dar um jeito, vai fazer acontecer e consegue alcançar os objetivos.